Dando então continuidade à nossa aula de choque, agora nós vamos trabalhar o conteúdo de choque anafilático. O choque anafilático nada mais é do que uma reação antígeno-anticorpo e que faz com que os basófilos, anticorpos específicos, secretem substâncias como histamina, leucotrienos, substância quimiotáxica do eosinófilo, heparina, prostaglandinas, substância quimiotáxica do neutrófilo e fatores ativados das plaquetas. Observem nesse primeiro parágrafo que eu destaquei a histamina, os leucotrienos e as prostaglandinas. Essas substâncias são as principais que são liberadas em maior quantidade. As prostaglandinas são responsáveis especialmente pela sensação de dor, a histamina pela vasodilatação e os leucotrienos pela reação do antígeno com o anticorpo. Essas substâncias liberadas, elas provocam então vasodilatação sistêmica, aumento da permeabilidade capilar, broncoconstrição, vasoconstrição coronária e urticária. As outras substâncias, além dessas que a gente já citou, que precipitam uma espiral contínua para baixo, elas provocam então depressão miocárdica, inflamação, secreção excessiva de muco e vasodilatação periférica. Então, tem-se um conjunto a partir dessa reação antígeno-anticorpo de liberação de substâncias. Esse conjunto, então, de liberação de substâncias promove uma vasodilatação arterial difusa, cria inadequada distribuição do volume sanguíneo para os tecidos e a dilatação venosa diminui a pré-carga, reduzindo, por consequência, o débito cardíaco. Isso tudo, então, aumenta a permeabilidade capilar, leva à perda de volume vascular e diminui ainda mais o débito cardíaco, prejudicando a perfusão tecidual. Os sintomas iniciais nessa vasodilatação arterial difusa, elas incluem prurido, urticária e alguma falta de ar devido à broncoconstrição. Então, se nada é feito nesse paciente, a morte pelo colapso circulatório pode acontecer em minutos ou poucas horas. Dentre os principais fatores que levam ao choque anafilático, destaca-se os antibióticos, os agentes anti-inflamatórios, os analgésicos, narcóticos, os anestésicos, os hemoderivados de modo geral, os soros imunes, os agentes radiocontrastes iodados usados em exames radioativos, hormônios, alimentos, pólen, venenos, frutos do mar, látex, entre outros. Então, como nós vimos aí, diversos fatores, né, podem levar a um choque anafilático. Ultimamente tem aparecido também excesso de reação antígeno-anticorpo de pessoas com sensibilidade ao ovo. Dentre os principais achados físicos destacam-se o eritema generalizado, uma vermelhidão generalizada, a urticária, o prurido e o angioedema, que é a vasodilatação, o edema. Quanto mais cedo os sintomas aparecem depois da exposição ao antígeno, mais graves serão as respostas, porque mais sensibilizado está aquele paciente. Então, mais severos serão os efeitos. Ansiedade, inquietação, dispneia, sibilância, sensação de calor e até mesmo dor, dependendo da reação que o organismo vai apresentar. Manifestações respiratórias graves, edema de laringe ou broncoconstrição grave com estridor pode aparecer em função da broncoconstrição. Hipotensão decorrente da vasodilatação segue-se ao colapso circulatório ou hipóxia. E uma deteriorização, então, do nível de consciência até a falta de resposta por conta da vasodilatação sistêmica. Dentre os principais cuidados de enfermagem, podemos destacar o reconhecimento precoce e o início do tratamento. Então, quanto antes se identificar esse processo, melhor. Tem como objetivos remover o antígeno agressor, reverter os efeitos dos mediadores bioquímicos e restauração da perfusão tissular adequada. Deve-se administrar oxigênio, é administrado endovenosamente ou subcutânea, conforme a prescrição médica, um antihistamínico, normalmente a difenidramida ou polaramine, para bloquear os efeitos da histamina, e a epinefrina para reverter a vasodilatação e a broncoconstrição.
São administrados corticoides, broncodilatadores e, quando necessário, são administrados vasoconstritores e agentes inotrópicos, como as drogas vasoativas, para combater o colapso circulatório, porque o paciente faz choque. Deve-se manter as vias aéreas adequadas e monitorar a resposta do paciente ao antígeno, vendo se ele, então, responde aos medicamentos que são administrados. Monitorar os sinais vitais rigorosamente, inicialmente de 15 em 15 minutos, depois de 30 em 30 minutos e depois mais espaçadamente. Instituir medidas de conforto relacionadas com as manifestações dermatológicas em função desta vermelhidão, desta urticária e deste prurido que o paciente apresenta. Promover o alívio da ansiedade por conta da broncoconstrição. Esse paciente tem dificuldade respiratória e, por consequência, então, ele apresenta um grau de ansiedade bastante elevado. Nós vimos aqui, então, rapidamente, os principais aspectos do choque anafilático e espero que vocês tenham entendido, então, esses principais fundamentos. Vou deixar lá no mudo e convido vocês, então, a darem continuidade para aprendermos agora o choque séptico.